Eu acho que o que a gente está vendo agora é o novo normal, porque ao longo dos últimos 30 anos a gente se acostumou com a liderança americana e a ausência de conflito entre grandes potências. Não havia uma outra potência. Então, esse tipo de conflito agora, ele tem uma outra qualidade do que a invasão americana no Iraque ou, vamos dizer, outros conflitos que tivemos nos anos 90, 2000, porque agora tem o risco de haver um confronto entre duas grandes potências com armas nucleares, a Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro. Cara, eu não sabia que estava tão tenso assim. O que acontece é que a Rússia finalmente, depois de 30 anos de passar por um processo de muita fraqueza, durante o qual ela não conseguiu defender o que ela considera a sua zona de influência, é um país muito enfraquecido depois do colapso da União Soviética. Então, os Estados Unidos acabou ampliando aos poucos sua esfera de influência. A Ucrânia não faz parte da OTAN, que é um acordo de defesa coletiva, que quer dizer, qualquer ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos os países, portanto, todos precisam defender esse membro. A Ucrânia está fora disso, mas os Estados Unidos estavam começando a dar sinais de que até a Ucrânia poderia entrar na esfera de influência americana. E a Rússia agora, depois de 30 anos depois do colapso, está ganhando a força novamente para tentar retomar esse espaço. A China também está de olho nisso e, claramente, se os Estados Unidos permitir que a Rússia novamente aumentar sua esfera de influência, claramente vai tomar isso como um sinal de que ela também pode, aos poucos, estabelecer essa zona que qualquer grande potência quer. Né? O que uma grande potência quer? Segurança, integridade física, territorial. Porque na história internacional, países às vezes desaparecem. Então, o que qualquer país quer é segurança de fronteiras, e a melhor maneira de você ter segurança é você controlar seus vizinhos. Os Estados Unidos teve essa grande sorte de ter dois vizinhos fracos, Canadá e México, e ter dois oceanos que protegem os Estados Unidos. A China não tem essa sorte, que está cheia de outras grandes potências, e a Rússia sempre também buscou controlar a Europa Leste. Então, agora, na verdade, é evidente que os Estados Unidos não conseguirá manter essa hegemonia que estabeleceu nos últimos 30 anos, e a Rússia, aos poucos, está querendo, né, retomar esse espaço perdido. Então, mesmo se houver uma solução agora a curto prazo, essa tensão geopolítica veio para ficar. Entendi. É o novo normal. Isso é a Rússia fortalecida ou os outros países enfraquecidos que deram esse, sei lá, essa Brecha. oportunidade? Você está falando que os Estados Unidos se enfraqueceu, é Não, isso? tô perguntando, Eu acho que são os dois. O sistema, como a gente o conhece hoje, ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e novamente depois da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estava muito superior. Claramente, era a única grande potência. A Rússia estava muito fragilizada e a China ainda não era uma grande potência. Então, era evidente que aquilo não era sustentável, que em algum momento a Rússia, que é uma superpotência energética, maior exportadora de gás natural, mas de vários outros produtos também, trigo, por exemplo, petróleo, que ela em algum momento ia se reerguer e reconquistar um espaço perdido. A China também cresceu a taxas incríveis ao longo dos últimos anos, vai superar os Estados Unidos. Então, essa posição privilegiada dos Estados Unidos, ela está se desfazendo agora. E esses processos de transição, eles sempre são difíceis, porque nenhum presidente americano pode dizer, ok, gente, lideramos a economia internacional por décadas, agora chegou a hora de passar o bastão para os chineses. Eles não podem fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a população americana não quer mais sustentar essa grande presença de bases. Por exemplo, havia um desejo americano de tirar as tropas do Afeganistão. O pessoal cansou, não queria mais. Então, eu acho que é um pouco dos dois, um declínio relativo dos Estados Unidos, que é um país muito fragilizado agora, né, que tem uma tensão enorme interna. Eu estou mais preocupado com a democracia americana do que com a democracia brasileira. Sério? É uma situação horrível. Eu cresci, né? Eu fiz o colegial no interior dos Estados Unidos, e essa galera
vive um planeta diferente. São todos trumpistas, muitos seguem a teorias de conspiração. Eu mantenho esse contato com eles e eu fiz minha pós perto de Boston. Essas pessoas estão muito, muito mais distantes um do outro do que o bolsonarista e o petista aqui no Brasil. Sério? Lá você consegue, olhando o CEP da pessoa, você consegue saber em que essa pessoa vai votar. Entendi. As pessoas avisam no Tinder se eles são trumpistas ou democratas, etc. Então, em função dessa crise interna, os Estados Unidos não tem uma dificuldade imensa em se projetar como antes. Então, acho que são grandes ciclos históricos e não tanto a Rússia, mas acima de tudo a China terá um papel muito maior e o grande drama será negociar essa transição sem grande conflito. Que, aliás, deu certo 100 anos atrás. Quando a Inglaterra dominava o mundo, os Estados Unidos estavam em ascensão e a Inglaterra deixou os Estados Unidos assumirem a dianteira sem entrar em conflito com ela. Até porque já tinham perdido uma vez, né? Eles sabiam que não fazia sentido. Era muito melhor se aliar à nova grande potência. Sim. Mas os Estados Unidos, ao longo dos últimos 100 anos, enfrentou uma ameaça existencial 3 vezes. A Alemanha imperial na Primeira Guerra Mundial. Aí, de maneira preventiva, os Estados Unidos entrou para derrotar a Alemanha, porque sabia que se a Alemanha ia vencer na Primeira Guerra Mundial, o próximo alvo seriam os Estados Unidos. Aí, de novo, a Alemanha nazista e Japão imperial. Derrotou os dois para não sofrer um ataque depois. Acabou, na verdade, sofrendo no Havaí, né? Pearl Harbor. Agora, com a China, a estratégia foi outra. Foi de querer abraçar a China economicamente, fazer comércio com os chineses, se abrir a eles, na esperança de que os chineses, ao se desenvolver economicamente, iam aceitar essa ordem. Que foi uma grande aposta e agora, aos poucos, os americanos se dão conta que aquilo não funcionou. Os chineses, graças à ajuda americana também, se desenvolveram, vão se transformar na maior economia do mundo, mas olham para os americanos e acham, a história americana é assim em comparação com a história chinesa. Então, para os chineses, jamais se integrariam num sistema liderado pelos Estados Unidos. E a Rússia também, a grande aposta de chamar a Rússia para dentro do sistema fracassou. A Rússia fazia parte do G8, aí saiu, aí voltou a ser G7. Então, esses dois estão claramente, não estarão dispostos a ter um papel secundário, né? Então, acho que a gente está indo claramente nesse caminho. E a Ucrânia? A Ucrânia está afim de integrar a Rússia? Cara, a Ucrânia realmente é um país que hoje está um pouco fora das esferas de influência, e isso é um perigo para um país, porque a Alemanha, por exemplo, queria fazer parte da esfera de influência dos Estados Unidos, queria integrar a OTAN. Depois do fim da Guerra Fria, a Polônia também foi para esse lado. A Ucrânia, na verdade, é um país muito novo, independente faz 30 anos só. A capital ucraniana foi a primeira capital russa. Então, os dois países estão muito conectados. Entendi. Entendi. E a capital só depois ela migrou de Kiev para Moscou. Então, o Putin sempre fala, a Ucrânia não é um país independente, somos irmãos. E, de fato, muitos líderes... É muito comum você ter um pai ucraniano, uma mãe russa, etc. Ou seja, tem muita conexão. O povo é muito conectado. Mas hoje é um país independente. E tem muito ucraniano que prefere não ser dominado pela Rússia. O país, na verdade, está dividido no meio, e a parte ao leste tem uma forte presença de pessoas que falam russo em casa, que têm até uma certa simpatia com a Rússia. E do outro, é uma população que prefere estar mais próxima à Europa. E nas eleições você vê claramente que essa divisão existe. E ao longo dos últimos anos sempre teve um pouco um presidente pró-russo e, às vezes, um presidente pró-Europa, pró-Estados Unidos. E, obviamente, as duas potências, por meio de financiamento de campanha, assessoria política, envio de armamentos, etc., busca influenciar
esse país que está um pouco exposto nesse momento. Entendi. O que que tem de tão legal na Ucrânia para o russo querer tanto aquele Cara, território? cultura, né, mano? Você era a capital do país uma época. Mas é só isso? Não tem Tem- dinheiro envolvido? Olha, Já não tem sei. a parte cultural, mas, como eu falei, a Rússia quer ser uma grande potência. E ela é, na verdade. E o colapso da União Soviética foi foi um grande trauma. Agora, tem duas formas de lidar com trauma. A Alemanha também queria ser uma grande potência, colapsou, foi ocupado por outras potências em 45. Né? Todos os alemães sabem dessas imagens dos russos e americanos chegando em Berlim, na capital. Poucos anos depois do Hitler prometer controlar toda a Europa. E a Alemanha contentou-se com um outro papel. Hoje a Alemanha é uma potência pacifista. O exército da Alemanha é muito pequeno. Quando a Alemanha foi chamada para participar da guerra no Afeganistão, eles toparam, mas depois se deram conta que não havia avião de transporte para levar as tropas para o Afeganistão. Ou seja, não tem umas forças armadas sérias. Nenhum general dá pitaco na política alemã, ninguém quer saber. E a Alemanha gostaria de deixar os assuntos mais tensos militares para outros países. Então, eles não querem mandar... Então, houve aí uma mudança que a população alemã aceitou que o plano de dominação mundial fracassou, ainda bem, Aham. e também porque não tinha outra escolha, estava ocupado. Aceitou que a partir de agora a Alemanha seria talvez uma potência econômica, mas jamais uma potência militar. A Rússia também passou por um processo de colapso, de muita humilhação. Era uma grande potência e o Gorbachev, que iniciou o processo de abertura, depois basicamente decretou o fim da União Soviética, é visto como um cara que, enfim, deixou um legado terrível, né? Porque o experimento democrático na Rússia fracassou. O início dos anos 90 na Rússia foi um caos total, um caos horrível. Tem um amigo russo mais velho que esteve na Venezuela recentemente, que atualmente é um país meio anárquico também. Ele falou, olha, esse aqui é igual Moscou em 93. Muita grana, zero polícia na rua, não tem regra. Havia muita máfia, era perigoso mesmo, havia assassinato de empresário, jornalista, era um caos de político. E aí veio o Putin e falou, gente, vamos reerguer essa nação. Porque o sucessor do Gorbachev era o Yeltsin, que era um alcoólatra, que inclusive tem um momento chave quando ele encontra o Clinton e tem uma conferência de imprensa e o Yeltsin tá bêbado naquele momento e faz piada, etc. E assim, o Clinton ri na cara dele. E para os russos é horrível, cara. Era uma grande potência nuclear, muito respeitada, temida no mundo, e aí havia um palhaço lá que está entregando toda a Europa Leste para os americanos. Aí o Putin vem e diz, chega com isso, vamos nos reconstruir. E apesar do russo médio ser... Desculpa a minha ignorância, mas como é que o Yeltsin sai e entra o Putin? O Yeltsin, na verdade, escolhe o Putin como sucessor e Tá. o Putin inicialmente ganha a eleição nos anos 90 e assume o poder em 99. E aí, aos poucos, ele encerra o experimento democrático na Rússia. Hoje não tem uma oposição séria, várias lideranças da oposição foram assassinadas, alguns super perto do parlamento. Mas o Putin, eu até diria hoje, numa eleição livre, talvez até ganharia, porque... Ele é popular lá. E trouxe ele o é popular. respeito. Uma das primeiras coisas que ele fez é adotar novamente o hino da União Soviética, né? Ou seja, uma pessoa que diz, olha, a Rússia merece ser uma grande potência e, portanto, a gente precisa de segurança nas nossas fronteiras. Então, quando você pergunta por que a Rússia não quer que a Ucrânia faça parte da zona de influência dos Estados Unidos, é porque se um dia a Ucrânia fizer parte da OTAN, isso quer dizer que os Estados Unidos podem colocar mísseis, por exemplo, na Ucrânia, que chegam em Moscou em uma questão de minutos. Nos anos 60, a União Soviética tentou colocar mísseis em Cuba e quase deu a Terceira Guerra Mundial.
Por quê? Porque representou um risco existencial à integridade territorial dos Estados Unidos. Inaceitável para uma grande potência. Se você é uma potência pequena, faz parte. Né? Se você sei lá, a Finlândia ou aí você está muito perto da Rússia, é uma situação desconfortável, mas não tem o que fazer, basicamente. A Rússia, por outro lado, considera essa presença, essa fronteira com a OTAN inaceitável. Ela quer sua própria zona de influência. Então, isso eu não acho que a maioria da população russa hoje quer um confronto com a Ucrânia, mas claramente acha que o comportamento dos Estados Unidos, né, de tratar a Rússia como um país menor. Eu lembro que em 2012, na campanha presidencial, houve um debate entre o Romney e Obama, né, que Obama ganhou em 2012. E num debate assim, o Romney uma vez falou: a Rússia é um grande inimigo. E todo mundo riu dele e falou: a Rússia, sério? A Rússia é uma pequena potência, a Rússia já era. E aquilo repercutiu muito na Rússia. Falando: olha, eles estão rindo da gente. Então, vamos aos poucos retomar. Agora, a Rússia acumulou tanta reserva internacional agora por exportar gás, que ela chegou num ponto em que ela não depende mais tanto, ela não sofreria mais tanto se houver sanções severas dos Estados Unidos dela. Embargo. Porque ela vende muito gás para a China. Tem caixa, tem dinheiro em algum 600 lugar. bilhões. Então, sanções seriam muito ruins para a Rússia, mas não quebraria o banco. Ele usaria esse fundo de 600 bilhões para... E aí, então, o fato disso acontecer agora não é coincidência. Agora, a Ucrânia tem uma base industrial importante. Os russos jamais pensaram, os soviéticos, de que a Ucrânia seria um país independente. Tinha armas nucleares lá, tinha uma grande indústria. Hipnótico. Não sabia que era. O pé, ele abre. Isso! Pinguim. Isso! Exatamente.